Para ver como funciona isso do sinal positivo ou negativo da energia potencial elétrica, vamos lembrar do caso gravitacional para a gente evitar errar no caso elétrico, certo? No caso gravitacional, a gente sempre tem que escolher uma altura que a gente vai dizer que a energia potencial gravitacional nessa altura é zero. Isso aí equivale àquela escolha de referencial. Qual é a configuração do sistema que tem energia zero? No caso da carga elétrica, é quando elas estão infinitamente afastadas, né? Então você pode colocar essa massa M tanto acima dessa altura quanto abaixo dessa altura. Nesse caso aqui, mgh é maior do que zero, indica uma energia potencial gravitacional positiva. E nesse caso, mgh é menor do que zero, porque o H é negativo, está abaixo da sua referência. Isso aqui indica uma energia potencial gravitacional negativa. Qual a interpretação dessas quantidades? Quando a energia potencial gravitacional é positiva, mgh maior do que zero, olhando aqui a gente sabe exatamente o que acontece. Essa quantidade aqui é justamente o trabalho que você fez para levantar a massa daqui até aqui, e esse é exatamente o trabalho que pode ser feito no futuro quando essa massa descer até esse referencial com energia igual a zero. Então essa diferença entre um referencial padrão e a situação do sistema diz pra gente quanto trabalho você tem que fazer e quanto trabalho pode ser feito pelo sistema. Se você tiver mgh negativo, a massa termina aqui abaixo, você vê que essa variação entre essa situação e essa situação foi negativa da energia potencial gravitacional. Esse valor aqui foi o trabalho feito pela força gravitacional, vindo daqui até aqui, certo? E esse é o trabalho que você vai ter que fazer quando você levantar essa carga, essa massa, de volta à configuração padrão, aqui de altura, né? Então, assim, a dica básica é o seguinte: você sempre pensa na configuração padrão, que no caso é essa altura, calcula o mgh, para esse caso gravitacional, e pensa, para ir dessa configuração para cá, eu tive que fazer trabalho ou foi a força gravitacional que fez trabalho? Isso te ajuda a determinar qual é essa energia. Se essa energia potencial gravitacional for positiva, significa que você teve que fazer trabalho e depois esse trabalho pode ser devolvido para você. Se for negativa, significa que o sistema fez trabalho e depois para devolver, ou seja, trazer essa configuração do amarelo para o padrão, quem vai ter que fazer trabalho vai ser você, certo? Então a energia ficou negativa, indicando que para voltar para cá você que tem que fazer trabalho. Então aqui é basicamente o mesmo raciocínio que eu estava fazendo, só que ao invés de falar de um potencial, de uma certa altura, o referencial de energia potencial gravitacional igual a zero para essa ou para essa, eu posso escolher duas alturas diferentes. Eu poderia estar levantando essa massa de uma certa altura para uma outra altura, certo? As duas diferentes de zero. Então o que vai interessar nessa situação é a diferença de energia potencial gravitacional entre a situação final e a situação inicial, né? Se a situação final tem uma energia potencial gravitacional maior do que a situação inicial, você vai ter esse delta, essa variação de energia potencial gravitacional positiva, certo? Indicando que você fez um trabalho positivo para elevar o sistema e esse trabalho pode ser devolvido para você, porque essa energia ficou guardada no sistema, né? Daí está positivo, está medindo quanto de energia ficou guardado na configuração das massas no campo gravitacional. Se essa variação de energia potencial for negativa, né, significa que a energia não ficou guardada, né? Foi o contrário. O trabalho foi feito pela força e você põe o sinal negativo em cima do trabalho feito pela força gravitacional. Por isso fica negativo, né? Quando fica negativo, significa que você vai ter que fazer trabalho para levar de volta para a situação inicial. Bom, como é que isso aí se relaciona ao que a gente está fazendo com eletricidade, né, com eletrostática? Vamos lembrar um pouquinho como é que a gente definiu o campo elétrico a partir da força elétrica, né? Então a gente tem aqui uma carga Q grande, uma carga Q pequena, Qzinho, separadas de uma distância D. Eu coloquei essa carga Qzinho no ponto P, tá? Esse ponto onde ela está é o ponto P, vamos chamar de ponto P. Então a força elétrica entre as duas cargas é dada por essa fórmula que é a lei de Coulomb, que a gente já viu. Então o que a gente fez para definir o campo elétrico foi o seguinte: o campo elétrico eu quero que seja uma propriedade do espaço em torno dessa carga grande que independe da outra carguinha que eu posso colocar ou não em um certo ponto. Então, o jeito de transformar essa força numa quantidade que é independente da carga pequena é dividindo pela carga pequena. A carga pequena some da fórmula. Quando você divide força por carga,
você tem justamente o campo elétrico, né? A força é uma grandeza vetorial, o campo elétrico também vai ser. Então, olhando para essa fórmula aqui, que dá o módulo da força e um módulo da força, quando você dividir por Q, você vai ter um módulo do campo elétrico. E o módulo do campo elétrico vai ser dado por essa fórmula aqui, né? E essa é a fórmula do campo elétrico, produzido pela carga grande, né? Então, um raciocínio parecido eu vou fazer com a energia agora. Então, eu tenho a fórmula para energia, que a gente viu ainda há pouco, que é K, a mesma constante dialética da força, vezes as duas cargas sobre a distância. Repara na diferença, distância, não distância ao quadrado, distância. Então, eu vou definir uma nova grandeza, do mesmo jeito que eu defini o campo elétrico a partir da força elétrica, essa nova grandeza chama potencial elétrico. O potencial elétrico num certo ponto P, causado pela carga grande, vai ser a energia potencial dessa configuração, quando você coloca a carga pequena no ponto P, dividido pela carga pequena. Então, ao dividir pela carga pequena, você está definindo uma coisa que não é dependente da carga pequena, né? Depende só da carga grande. E esse é o potencial elétrico produzido em P pela carga grande, Q grande. Certo? Então, a interpretação, pela maneira como a gente definiu, a gente pegou a energia potencial e dividiu pela carga pequena. Então, pela maneira que a gente definiu, esse potencial elétrico é uma função da posição, afinal eu defini para a posição Pzinho, onde eu ia colocar a carga pequena, né? Que diz para você, quando você multiplicar essa função potencial elétrico pela carga pequenininha, você vai ter de volta a energia potencial elétrica do sistema. Se você colocar uma carga pequena num ponto P. Percebem? Então, essa é a definição do potencial. O potencial é uma função do espaço que é causado por essa carga grande Q, tal que, se eu multiplicar o potencial num certo ponto por uma carguinha que você vai colocar no ponto, você fica sabendo qual é a energia potencial do sistema, devido, claro, à interação dessa carguinha que você acabou de colocar com a carga Q que já estava em algum lugar ali por perto. Certo? Então, essa é a definição do potencial gravitacional, ou potencial elétrico, né? É feito de uma maneira parecida com o que a gente faz o potencial gravitacional.